Olá, seja muito bem-vindo, uma boa noite, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Este é o nosso culto distrital online, todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, estamos juntos numa jornada estudando o dom de profecia. Quando Deus fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Já hoje, quarta-feira, 20 de setembro, estamos completando 20 semanas. Isso mesmo, 20 semanas estudando a respeito do dom de profecia, especialmente a sua ênfase neste tempo chamado tempo do fim. E como sempre fazemos no início da nossa transmissão, a gente convida você a compartilhar o link da nossa transmissão. Se você estiver pelo Facebook, você pode então compartilhar o link das páginas das nossas igrejas, ou ainda, se você estiver pelo Zoom, também pode fazê-lo através do WhatsApp ou da mensagem de texto, o chamado SMS. Então, eu já estou aqui compartilhando o link da Igreja de Framingham, que hospeda nossas transmissões, para o meu perfil pessoal, e assim eu convido meus familiares e amigos a participarem conosco em mais uma oportunidade de estudo da Palavra de Deus. Lembrando que, além do Facebook, além do Zoom, nossos cultos também ficam disponíveis na nossa página do YouTube, ok? Então você acessa o YouTube, coloca ali @Família Primeiro Encontro e você vai ter acesso a todas as mensagens do nosso culto distrital online. Existe ali na página da Família Primeiro Encontro uma pastinha, uma playlist com todos os cultos ali na sequência. São, não estou contando com o de hoje, 20 títulos relacionados a este importante tema, o dom de profecia, ok? Inclusive, em alguns deles, nós sugerimos também links de filmes e além das músicas que cantamos todas as quartas-feiras. Então, sejam muito bem-vindos. Enquanto estamos juntos, você pode colocar aí o seu pedido, o seu agradecimento de oração por escrito nos comentários, e assim estaremos neste período estudando mais uma vez a palavra de Deus. Rapidamente vamos orar e na sequência louvar o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que temos de liberdade religiosa para estudarmos a Tua palavra. Fala conosco através da Bíblia e permita, Senhor Deus, que cada vez mais estejamos realmente firmados na Tua palavra, com a certeza da salvação que ela nos concede através da graça de Jesus Cristo. Aceita nossas orações, aceita, Senhor, nosso culto, o estudo da palavra, o louvor, e que ao fim desta transmissão possamos nos sentir melhores do que estamos nos sentindo agora. Orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você a louvar o nome de Deus. Então, por favor, estamos com o nosso novo inário adventista, não é, disponível, e eu gostaria então de compartilhar aqui um hino que pode ser ainda não tão conhecido, mas que é importante que nós nos adaptemos e conheçamos para louvar ao Senhor com o novo inário adventista. Então vamos louvar o hino 280, o Espírito de Profecia, e daqui a pouco a gente segue juntos para o estudo da palavra. Jamais nos deixa em trevas, revela tudo aos seus profetas. Ele quer que compreendamos sua vontade.
que temos, vivamos tudo que aprendemos, as ciladas que nos cercam não nos poderão vencer. O espírito de profecia traz consolo ao aflito, orienta o perdido e o que busca instrução. Quando há necessidade, provém a correção. Nos conduz às Escrituras e nos guia à salvação. Nos conduz às Escrituras e nos guia até a salvação. Que privilégio eu e você termos esta oportunidade do dom de profecia disponível para as nossas vidas neste chamado tempo do fim. Um tempo de tantas trevas, um tempo de tanta dificuldade, de tantas dúvidas, e eu e você recebemos de Deus este privilégio, o dom de profecia. Muito bem. Temos aqui uma boa noite para Maria de Jesus, direto de São Paulo, assistindo com o Gerson e também o sobrinho dele, o Victor. Um grande abraço, Gerson. Deus esteja com você, com o seu sobrinho, com a querida Maria de Jesus, o filho, a nora, o neto Nicolas. Que Deus continue abençoando a vida de toda a família. E um abraço para a amada igreja aí do Campo de Fora. Aqui pela família Primeiro Encontro, minha sogra já está com a gente também. Uma boa noite, Elci, vida longa. Temos a querida Marlene Borges. Uma boa noite, Marlene. Deus esteja com você, com meu amigo Chico e com toda a família e a nossa igreja aí do Campo de Fora. Que Deus abençoe todos vocês. Aqui pela página de Seekonk, Lenice, direto de Vertentes, Pernambuco. Uma boa noite, Lenice, boa noite, Wilson, João Victor, Cida, Ariane, Ariel, se o seu Rafael estiver por aí também, uma boa noite para ele, Joãozinho e Célia, todo mundo aí em Vertentes, que sejam abençoados. Gorete já está com a gente também, a querida irmã Gilda Simões, a Elzira, direto da cidade da Vila Liviero, São Paulo. Que bom que está com a gente de novo, Elzira, Deus te abençoe. Também a nossa irmã Lúcia Medeiros e direto de João Pessoa, na Paraíba, Valdegrácia Fonseca, seja bem-vinda, Valdegrácia, Deus abençoe a sua vida. Hoje, aniversário da Dayana, que está conosco aqui pelo Zoom, aniversário também da irmã Esther, da sobrinha da Mônica, enfim, tem muita gente aniversariando hoje. Deus seja louvado. Uma boa noite para o querido Cris D'Angelo, também para sua mamãe Celina, irmão Silas, dona Conceição, irmã Carol, também com o irmão Manuel, estão conosco. Deus seja louvado. Rizomar Sobral. E eu vou aproveitar, convidar o irmão Manuel. Por favor, irmão Manuel, poderia aí abrir o microfone para nós nesta noite e pedir a bênção de Deus sobre todas as pessoas que estão conosco. Temos certeza que todos aqui têm pedidos e agradecimentos, e eu gostaria que, de uma forma geral, o nosso querido irmão pudesse, então, lembrar desses pedidos e agradecimentos nesta noite de quarta-feira. Muito obrigado. Ok, então vamos orar. Senhor Santo Deus e Pai, muitas graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar com vida, de estar com disposição e, mais ainda, de estarmos reunidos aqui para louvar o teu santo nome. Senhor Santo Deus, abençoa cada um de nós aqui e em qualquer lugar onde que eles se encontram, que nós possamos transformar esse pequeno lugar onde nos encontramos reunidos num lugar sagrado e que a tua presença se faça no nosso meio, nos abençoando e nos preparando para a tua volta, Senhor. Por favor. Senhor Santo Deus, há muitos pedidos, o pastor mencionou alguns,
não consegue lembrar todos os nomes, mas o Senhor sabe tudo. E muitas pessoas, de certeza, têm pedido nos seus corações, como nós também, que nós gostaríamos que o Senhor soubesse. Obrigado, porque o Senhor conhece profundo a nossa alma, o Senhor sabe tudo o que está nos nossos pensamentos. Que o Senhor possa resolver segundo a tua misericórdia, Senhor. Queremos suplicar também para os países que estão passando por situações difíceis, há muitos mortos, há famílias com prejuízo físico, como material, como de família. Nós queremos suplicar que o Senhor possa confortar o coração dessas pessoas e que as pessoas também possam entender que dentro em breve o Senhor vai voltar, porque estes são os sinais que nos indicam tudo isso. Por favor. Queremos suplicar uma bênção especial sobre o pastor, que tem a mensagem desta noite, Senhor, que ele possa ser usado mais uma vez para transmitir aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, Senhor. Nos abençoa e nos dirige nessa noite, em nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, querido. Deus esteja com você, com a irmã Carol. Uma ótima noite. Deus te abençoe. Amém. Muito bem, meus queridos. Como temos, então, nosso hábito nas últimas 19 semanas, estamos aqui juntos estudando a palavra de Deus, o dom de profecia, dando uma boa noite lá para a Flórida também, com a nossa querida Joceline e família. Vamos mais uma vez, então, abrir a palavra do Senhor. Eu convido você, então, a ter em mãos aí a sua Bíblia, né? Como sempre fazemos, a Bíblia, uma caneta marca-texto para você ter aí a oportunidade de destacar os textos especiais da Bíblia e também um bloquinho aí de anotações para que você possa anotar dicas importantes a respeito deste assunto tão especial para nós, o dom de profecia. Quero recordar também a importância, se você perdeu alguma mensagem das 19 semanas, é importante que você tire um tempinho aí para poder rever, porque muitas vezes este é um assunto que às vezes causa alguma controvérsia, muitas pessoas fazem acusações contra os adventistas do sétimo dia a respeito do dom de profecia, então é importante que você conheça a verdade e a versão dos fatos como eles são, e não ficar ouvindo o que outros falam sem conhecer. Aqui nós temos estudado de forma simples, franca, direta, objetiva, o que realmente a Bíblia nos traz, como sendo esta mensagem especial para este tempo do fim. Então, por favor, se você porventura não assistiu alguma das mensagens anteriores e ficar alguma dúvida para a mensagem de hoje, é importante que você assista as mensagens anteriores para entender o contexto e o crescimento, a progressão que temos feito em 19 semanas de sermões sobre o dom de profecia. E poderíamos ir muito mais. Só para que vocês possam se lembrar, um dos livros que eu estudo para estas mensagens está aqui, ó, Quando Deus Fala, de onde até eu tirei o título. E para que vocês tenham uma noção, são quase 500 páginas. Então, temos assunto para muito tempo. A luta é conseguir resumir isso para o pouco tempo que a gente tem de transmissão para cada mensagem. Mas, pela graça de Deus, a gente tem se esforçado e eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar e crescer neste conhecimento tão importante do espírito de profecia, o dom de profecia neste tempo do fim. Muito bem, vamos então para o estudo da palavra. Eu sempre também preparo aqui alguns slides para facilitar a compreensão e assim você poder acompanhar todos os detalhes que nós queremos compartilhar com vocês nestas semanas de estudo da série Quando Deus Fala, o dom de profecia na Bíblia e na história. Dando uma boa noite também à querida Silvana Sintra, Elisângela Almeida, Marcos Alexandre. Lembrando a vocês que enquanto a gente apresenta aqui a mensagem, fica mais difícil de eu visualizar os nomes, com exceção daqueles que eu estou acompanhando aqui no celular,
mas vocês podem continuar colocando aí os seus recados, os seus pedidos de oração, seja no chat do Zoom, seja também nos comentários do Facebook. Encerradas as transmissões, a gente sempre olha todas as mensagens, tá bom? Então, mesmo que eu não consiga visualizar ao vivo, porque quando eu abro aqui o PowerPoint, as duas telas do computador ficam com os slides, o meu tablet, onde eu também olho uma das páginas do Face, está com o sermão, então eu só fico aqui com o meu celular disponível para visualizar quem está acompanhando, e no caso ele está na página de Seekonk. Então, por favor, continue enviando seus pedidos, suas mensagens. Ao final da transmissão, a gente então lê tudo e ora por todos vocês, tá certo? Muito bem, vamos então para o nosso título de hoje, um título para a gente poder refletir exatamente o que significa o espírito de profecia. Seria uma nova Bíblia? Mensagem de número 20. Você já deve ter ouvido, especialmente se você nos honra com a sua audiência, não sendo membro da Igreja Adventista, em algum momento você já deve ter ouvido alguém dizer que os adventistas têm uma outra Bíblia, uma tal de Ellen White. Seria isso mesmo? Será que nós admitimos, como cristãos protestantes, uma nova Bíblia? Antes, porém, eu queria chamar a sua atenção para a mensagem da semana passada, onde estudamos o lugar do dom profético. E dentro de todas as informações que estudamos 7 paralelos da Bíblia com o ministério de Ellen G. White. 7 situações práticas dos profetas bíblicos em paralelo com o ministério de Ellen White. E entre estes 7 paralelos, o último deles era Isaías 28, 26, o paralelo do ensino da palavra. Então, abrindo a Bíblia em Isaías 28, 26, a gente lê: pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. O principal papel de um profeta é o ensino, e o ensino da palavra. E quando a gente fala do todo do ministério, do dom profético manifestado e aceito pelos adventistas na vida da senhora Ellen Goldwhite, nós temos a certeza de que ela foi usada por Deus para cumprir uma função semelhante. Uma função semelhante à dos antigos profetas que formaram o cânon bíblico. Não igual. Semelhante. A mensageira da igreja remanescente falava em nome de Deus, revelou seus propósitos, fortaleceu e guiou os líderes da igreja, encorajou a igreja à fidelidade, protestou contra os seus males, dirigiu atividades e ensinou os princípios da verdade. Dando também aqui uma boa noite para a querida Ivonete, irmã da Lenice, da Maria Aparecida, também filha do seu Rafael, nos acompanhando de São Paulo. Mais uma vez, Deus te abençoe, Ivonete. Seja bem-vinda ao estudo desta noite. Muito bem, uma vez que lembramos a respeito do nosso tema da semana passada, vamos avançar para o estudo de hoje. E o estudo de hoje, de número 20, Espírito de Profecia, uma nova Bíblia. Por favor, pegue aí sua Bíblia e abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Aliás, esta foi a última carta cronológica dentro do tempo cronológico do apóstolo Paulo, foi a sua última carta. Ao final dela, ele acabou sendo morto na cidade de Roma, ok? A segunda carta de Paulo a Timóteo foi sua última carta escrita em vida. E ele escreve, então, a este que foi o seu substituto, este jovem pastor Timóteo, onde nós lemos: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça,
a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura. A Bíblia está falando dela mesma, não de nada fora dela. Tá claro, meus queridos? A Bíblia está dizendo que ela toda é inspirada por Deus. Ok? Então, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. Aí vem a pergunta: será que os escritos da senhora Ellen White são mesmo uma nova Bíblia para a Igreja de Cristo? E aí, na ilustração, está um dos mais famosos, o chamado livro Grande Conflito, que neste ano tem sido distribuído aos milhares ao redor aí do planeta. Aí eu pergunto a você, seriam os escritos da senhora Ellen White mais de 100.000 páginas, ok? Ela produziu mais de 100.000 páginas de escritos. Será que esses escritos seriam uma nova Bíblia para a Igreja de Cristo? Então pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. A resposta enfática é não. Com todas as letras grandes, maiúsculas, não. Os escritos de Ellen White não são uma nova Bíblia para a Igreja de Cristo. E aí pode surgir outra pergunta. Então seriam, por acaso, um acréscimo? Será que nós estaríamos acrescentando a este livro todo suficiente os escritos de Ellen White? Mais uma vez, de forma enfática, não, não. N-A-T-I-O. A gente cresceu ouvindo N-A-O-T-I-O, né? Tá errado. É N-A-T-I-O. Aí sim, o acento vem antes da letra O. Não. Os escritos da serva do Senhor não são uma nova Bíblia e também não são um acréscimo aos 66 livros bíblicos. Não são. Pegou a visão aí? Na Santa Bíblia, acha-se compreendida a todo suficiente revelação do Senhor. A Bíblia é toda suficiente, povo de Deus, mostrando a origem do homem, a entrada do pecado, as providências da graça divina para a sua redenção, tal como nos é apresentada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia e só a Bíblia, nossa única regra de fé e prática. Tudo bem? Então, se a partir de hoje ainda você ouvir alguém insistir nesta mentira de que os adventistas têm uma segunda Bíblia, você pode dizer a esta pessoa, você está equivocado. A única Bíblia dos adventistas é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. E nós não temos sequer uma Bíblia traduzida pela Igreja Adventista. A nossa Bíblia é a Bíblia da Sociedade Bíblica Mundial. A organização aceita pela maioria das igrejas cristãs e que tem a tradução em várias línguas, e a Igreja Adventista não possui uma tradução dela exclusiva. Aliás, algum tempo atrás, algum grupo aí andou lançando a Bíblia de Ellen White. A Igreja Adventista é contra, não apoia esta Bíblia, tá certo? Se em algum momento você teve contato com essa Bíblia não é oficial da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, inclusive, fez uma declaração pública. As pessoas são livres para tomar suas decisões, mas os escritos de Ellen White devem ser usados sob autorização da Igreja. E nunca foi feito nenhum pedido de autorização. E, além disto, esta Bíblia tem problemas de tradução para o português. Por isso que nós adotamos a Bíblia usada comumente pelos cristãos, ou seja, a tradução do padre João Ferreira de Almeida, adotada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que faz parte das sociedades bíblicas de todo o mundo. Tudo bem até aqui? Está claro? Muito bem.
A palavra de Deus apresenta todos os passos necessários para tornar esse evangelho eficaz na vida humana, pela obra do arrependimento e o exercício da fé pelo Espírito Santo. A ação, a operação do Espírito Santo e as sentenças finais de vida ou morte a serem dadas àqueles que aceitam esta salvação gratuita ou rejeitam os oferecimentos da grande misericórdia de Deus. Meus queridos, é muito simples. Deus propõe a cada um de nós vida ou morte, bênção ou maldição. Nós temos liberdade para escolher. Tudo bem? Evidentemente, nunca foi vontade divina que qualquer instrução que o seu espírito comunicasse à igreja nos últimos dias fosse considerada como sendo um acréscimo ao completo cânon da Escritura. Jamais, por mais que o dom de profecia estivesse previsto para o tempo do fim, e que nós reconheçamos que Deus usou homens e mulheres fora deste cânon bíblico, ou seja, fora desse período dos profetas da Bíblia, Deus sempre teve homens e mulheres usados por ele como seus mensageiros. Já estudamos isso nas mensagens anteriores. Especificamente no tempo do fim, no chamado tempo do fim, a partir de 22 de outubro de 1844, a Bíblia deixa claro no livro do Apocalipse, também no livro de Joel, de Daniel, que nós teríamos este dom de profecia no tempo do fim. Mas jamais foi vontade divina que este dom de profecia acrescentasse algo ao cânon bíblico. Ok? Na realidade, é pela Bíblia que os escritos de Ellen G. White e de qualquer outra pessoa que pretenda possuir revelação divina, todos devem ser provados pela Bíblia. E já estudamos aqui os 4 testes bíblicos para conhecer se um profeta é verdadeiro ou falso. E os 4 devem ser encontrados juntos na pessoa que reivindica o tal dom de profecia. Nas suas próprias palavras, a serva do Senhor declara no livro Grande Conflito, página 9. Acompanhem, por favor. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Cuidado com esse pessoal, mesmo cristão, e outros, obviamente, não cristãos, que querem reinterpretar a Bíblia, atualizar a Bíblia, tornar a Bíblia moderna. Fuja disso. A palavra de Deus é autorizada e infalível revelação da vontade do Senhor. Elas, as Escrituras, são a norma do caráter, revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E a própria serva do Senhor cita a Bíblia, que já lemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ela continua dizendo: o Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim do que, meus irmãos e amigos, jamais o dom de profecia foi dado para se sobrepor à Escritura. Pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo o ensino e a experiência devem ser aferidos. Diz o apóstolo João: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Primeira carta de João 4:1. E Isaías declara: à lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Meus irmãos e amigos, está claro aí. Ela mesma coloca qual é a condição dos seus escritos: luz menor para uma luz maior, e ponto. Jamais se sobressaindo as Escrituras. Por isso, o principal
principal objetivo dos testemunhos é dar melhor compreensão à Bíblia. Pega aí essa visão, pega aí esta definição, faça um screenshot desta tela, guarde esta informação. Ah, então para que servem esses escritos dessa senhora Ellen White? Os testemunhos, o principal objetivo é dar uma melhor compreensão à Bíblia. Em seus escritos, Ellen White tornava os grandes princípios da palavra e, ao tomar estes grandes princípios, ela os desdobrava em detalhes. As grandes verdades da Bíblia são simplificadas através do dom de profecia para o tempo do fim. É um comentário inspirado, é uma forma de você ter uma ampliação daquilo que você está lendo, melhorar a sua compreensão. É um presente de Deus, irmãos e amigos. Não é uma nova Bíblia, não é um acréscimo à palavra, é simplesmente uma ajuda para que você compreenda melhor o texto sagrado. É só isso. A função é que você vá à Bíblia. O estímulo é para que você volte à Bíblia, e voltando à Bíblia, você está mais perto de Jesus. Falando ainda sobre o seu dom, ela escreve no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 665. Olha que extraordinário. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e o seu semelhante estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas, pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante de seu povo pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente, para que todos fiquem como? Sem desculpas. No final, quando estivermos separados, salvos e perdidos, sem placa de igreja, sem nada, simplesmente um grupo de salvos e a grande maioria, infelizmente, de perdidos. Não haverá desculpas. Ah, mas eu li a Bíblia, não entendia e tal. Não. Não. A decisão é sua. Você quer conhecer a Bíblia e praticá-la? Ela está à sua disposição e, além disso, ainda você ganhou um comentário para simplificar e melhorar o seu entendimento. Você quer aceitar e praticar? Parabéns. Você quer rejeitar e criticar? Ok, é um direito que você tem. Mas lembrem-se, todos nós não seremos desculpáveis diante de Deus. Ele está nos revelando e a nós cabe acreditar e aceitar ou não. Temos liberdade para isso. Ellen White sempre estimulou e sempre exaltou o estudo da Bíblia. Livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 383. Que livro pode se comparar com a Bíblia? Compreendê-la é essencial para cada criança, jovem e para os de idade madura, pois é a palavra de Deus, a palavra que há de guiar ao céu toda a família humana. É interessante porque a leitura hoje é algo tão difícil de acontecer, não é? Infelizmente, a gente até presenteia nossos filhos com livros aí de Harry Potter, livros de revistas em quadrinhos, toda sorte de leitura de ficção, e essas leituras cheias de, sabe, das questões que envolvem a vida após a morte, e demônios, e etc. Só que nós não estimulamos a leitura da palavra. Vocês já perceberam isso? Ok, temos aí que ler os grandes clássicos da literatura da língua portuguesa, da literatura da língua inglesa, faz parte da questão acadêmica,
Mas onde está a leitura da palavra, meus irmãos e irmãs? Essas novas gerações que temos crescendo dentro das nossas igrejas não conseguem achar nem a sequência dos livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Não conseguem sequer citar os livros da Bíblia de cor. Nossos filhos estão crescendo sem citar o Salmo 23, sem citar o Salmo 121, sem conhecer, localizar Jesus nos evangelhos. O que é que está acontecendo? Por que que a Bíblia não está no centro das nossas famílias? Que livro pode se comparar à Bíblia? E nossos filhos, mesmo na igreja, estão crescendo sem ele, sem a palavra de Deus. Estão se tornando aí mestres em várias áreas, e isso é normal. Parabéns, vida acadêmica é importante. Mas e a vida espiritual? Então, o dom de profecia para o tempo do fim é muito claro, exaltação da Bíblia, e exaltando a Bíblia, leva-nos também a Jesus Cristo. Por isso, toda doutrina deve ser provada pela Escritura. Se qualquer crença não resiste a esta prova, ou seja, se é comparado à Bíblia e não presta, por favor, não vem da luz, vem das trevas. Toda e qualquer informação que não resiste à comparação feita diretamente à Bíblia, vem das trevas, não vem da luz. E olha que a gente não precisa ser fanático, tá bom? Não estou pedindo para você ser um pai, uma mãe, uma pessoa insuportável. Não é isso. Porque a Bíblia também recomenda que tudo que a gente faz tem que ser temperado com sal, tem que ser equilibrado. Mas nós temos que levar nossos filhos, temos que levar nossa família para pelo menos ter um senso crítico do que está acontecendo. Nas músicas, nos filmes, nas faculdades, nas escolas, nos jogos de videogame. Lembre-se, não adianta sermos fanáticos, mas também não precisamos ser relaxados. Temos que encontrar um ponto de equilíbrio para conversar. Conversar, chamar nossos filhos, chamar nossa família, chamar nossos irmãos e irmãs a um senso crítico, com equilíbrio. É possível. Pelo menos para que nós tenhamos um quadro de comparação, para que possamos tomar as melhores decisões. O que diz a palavra, meus queridos? Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9, temos que ter muito cuidado. Mas ainda que nós, eu leio na Nova Almeida Atualizada, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, ou seja, seja maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja maldito. E por que a preocupação do apóstolo Paulo, meus queridos irmãos e amigos? Porque, como já temos dito aqui em outras mensagens, a Bíblia, no Apocalipse 14, a tríplice mensagem angélica, o primeiro anjo diz que há um evangelho eterno a ser pregado a toda tribo, nação, língua e povo. Porque se há um evangelho com a qualidade, o adjetivo de eterno, é porque existe um outro evangelho falso, anátema, que parece evangelho, tem som de evangelho, beleza de evangelho, mas é falso. É mentira, é maldito. E a única maneira de você distinguir o verdadeiro do falso é exatamente a palavra de Deus. Percebe a gravidade? Não perca o seu tempo com assuntos periféricos. Dê atenção para a palavra de Deus. Ela ainda escreve
no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, só que desta vez na página 574, 574, onde a gente lê o seguinte: mas por maiores que sejam os progressos que alguém tenha feito na sua vida espiritual, olha que interessante, eu coloquei em destaque aí, nunca esta pessoa atingirá um ponto em que não tenha mais necessidade de examinar diligentemente as Escrituras. Nunca. Ninguém jamais vai poder dizer, não, eu já conheço tudo da Bíblia. Nunca. Pois nelas se contém as evidências de nossa fé. Todos os pontos de doutrina, ainda que tenham sido aceitos como verdades, têm de ser provados pela lei e pelo testemunho. Se não resistirem a esta prova, não verão a alva. Ninguém pode dizer que já não precisa mais estudar a palavra de Deus. Ela é inesgotável. Por isso, queridos irmãos e amigos, os fundamentos da fé mantida pelos adventistas do sétimo dia estão firmados na palavra de Deus. Nós não temos uma nova Bíblia, nós não temos um acréscimo à Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia, como regra de fé e prática. E o Senhor prometeu que daria as mensagens proféticas nos últimos dias para trazer o seu povo de volta à Bíblia e de volta a Jesus. Esta é a função dos escritos de Ellen Goldwhite. Trazer as pessoas de volta à Bíblia e de volta a Jesus. Baseado em quê? Na própria Bíblia. O que temos aí? Abra, por favor, últimos versos, livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E olha que verso extraordinário, marque aí na sua Bíblia, pegue o marca-texto, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras do quê? Do pastor, do sacerdote, do padre, do guru, as palavras de quem? Da profecia, e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo, que tempo, meus queridos? O tempo de ver Jesus voltar. É o contexto que está aí logo depois no verso 7. Todo olho verá, este tempo está próximo. E para que você saiba que este tempo está próximo, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, leia e aceite a palavra de Deus. É simples assim. A palavra bem-aventurado significa feliz. Felizes são aqueles que leem, que ouvem e que praticam o quê? As palavras da profecia. Você aceita? Aceita ser feliz? E o que mais o Apocalipse diz a respeito desse testemunho de Jesus? Capítulo 12, verso 17. E o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. E, de novo, nós lemos lá no capítulo 1, verso 2, e agora no 12, verso 17. Tem o testemunho de Jesus. E a própria Bíblia nos diz, já estudamos, 19, verso 10, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você, e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, o que é? O espírito de profecia. Mais claro que isso? Deus está falando ao seu coração hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga.
Está nas suas mãos a decisão de ter um compromisso com a palavra e um compromisso com a bênção chamada Espírito de Profecia, que nos ajuda a compreender, a simplificar as grandes verdades que estão neste livro e nos mostrar que é possível, mesmo em meio às trevas que nos cercam, vivermos estes princípios. E a cada encontro mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, este compromisso com o Espírito de Profecia é renovado. E no ano passado, nós tivemos a Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, na cidade de St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, e mais uma vez os delegados representantes da igreja renovaram a sua declaração de confiança nos escritos de Ellen White. Este é o documento oficial da igreja que eu estou compartilhando com vocês. Delegados da Assembleia da Associação Geral de 2022 em St. Louis, Missouri, expressamos nossa profunda gratidão pela orientação profética de Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, visando viver por cada palavra que procede da boca de Deus. Lembram-se da nossa série? Quando Deus fala, cada palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4, Lucas 10, 16. Nós levamos a sério as passagens bíblicas que ensinam sobre a natureza permanente do dom de profecia. Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, Efésios, e prometem a sua manifestação no tempo do fim. Olha só duas das passagens que estudamos hoje. Apocalipse 12, 17, 19 e 10, além de Joel 2, 28 a 31 e Apocalipse 22, 9. E os representantes mundiais da igreja continuam dizendo: reconhecemos o dom de profecia na vida e ministério de Ellen Goldwhite, nascida em 1827 e morta em 1915. Acreditamos que os escritos de Ellen G. White foram inspirados pelo Espírito Santo e estão centralizados em Cristo e baseados na Bíblia. Em vez de substituir as Escrituras, eles exaltam seu caráter normativo, salvaguardam a igreja de todo vento de doutrina, Efésios 4,14, e oferecem um guia inspirado para passagens da Bíblia, sem esgotar o seu significado ou impedir estudos mais aprofundados. Eles também nos ajudam a superar a tendência humana de aceitar da Bíblia o que gostamos e distorcer ou desconsiderar o que não gostamos. Olha só, essa é a posição da Igreja Mundial, reconhecendo que muitas pessoas, até na igreja, têm essa postura. Aceitam o que concordam e rejeitam aquilo que discordam. E a igreja diz que não. Temos que aceitar tudo aquilo que a Escritura nos revela. Comprometemo-nos a estudar em espírito de oração os escritos de Ellen White, com o coração disposto a seguir os conselhos e instruções neles encontrados. Seja individualmente, em família, em pequenos grupos, na sala de aula, na igreja, acreditamos que o estudo de seus escritos nos aproxima de Deus e de sua palavra infalível, as Escrituras, proporcionando-nos uma experiência transformadora e edificante. E, finalmente, a declaração feita o ano passado na reunião mundial da igreja: regozijamo-nos no Senhor, pelo que já foi realizado na circulação global e local dos escritos de Ellen G. White, em formatos impressos e eletrônicos, incluindo aí este endereço, egwwritings.org, e aplicativos relacionados. Também temos em português, ok? Incentivamos o desenvolvimento contínuo de estratégias mundiais e locais para promover a circulação e o estudo de seus escritos no maior número de idiomas possível. O estudo desses escritos é um meio poderoso para fortalecer e preparar o povo de Deus para enfrentar os desafios desses últimos dias à medida que nos aproximamos do breve
retorno de Cristo. Irmãos e amigos, trata-se de um privilégio, trata-se de um presente, trata-se de uma bênção podermos conviver neste tempo do fim, sendo alimentados pelo dom de profecia. Então, por favor, meus queridos, vamos nos aprofundar no conhecimento. Eles estão aqui na minha estante, ó. Todos estes livros com a capa Bordeaux, que vocês estão vendo aqui, fazem parte desta coleção extraordinária de escritos disponíveis, e você pode tê-los aí no seu telefone, no seu tablet, no seu computador. Estude, sempre comparando com a palavra de Deus, mas, por favor, exalte a Bíblia, exalte a Jesus Cristo. Os escritos de Ellen White precisam ser interpretados no seu contexto. Muito do que ela escreveu também eram cartas destinadas exclusivamente ao seu destinatário. Cuidado na forma de interpretar os seus escritos e lembre-se, aplique para a sua vida. Muitas pessoas querem viver corrigindo a vida dos outros e isso é um desserviço. Corrija a sua vida, corrija os seus hábitos, aproxime-se da Bíblia, aproxime-se de Jesus e certamente você estará permitindo que este propósito de Deus se cumpra na sua vida e você vai ajudar outros a também tomarem esta decisão. Você aceita? Aceita este dom extraordinário como sendo um presente de Deus para nós neste tempo tão difícil? E vamos então renovar, em nome de Jesus, o nosso compromisso com a sua palavra, nosso compromisso com Cristo e a oportunidade de estudar este dom maravilhoso através dos escritos de Ellen White em temas como família, saúde, educação, administração financeira, administração da igreja, tudo à nossa disposição para que sejamos mais felizes e estejamos prontos para ver Cristo Jesus voltar. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de recebermos o dom de profecia neste tempo do fim. Obrigado por ser um Deus que fala com seus filhos e filhas, um Deus que enfatiza a comunicação, mesmo quando o pecado tenha estragado nosso relacionamento. O Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Sempre fez questão de se revelar, especialmente através dos seus servos, os profetas. Então, Jesus, em teu nome pedimos, perdoa nossa ignorância, perdoa, Senhor, nossa falta de vontade de ler, de estudar e de colocar em prática ensinos que só têm um objetivo: nos levar para mais perto de ti. Ah, Senhor, ajuda-nos a, de fato, não só termos esses livros em nossas estantes, em nossos tablets, em nossos telefones, mas ajuda-nos a colocar em prática esses ensinos num tempo de tanta escuridão, num tempo de tanta apostasia, num tempo de tanta falta de apetite espiritual, que nós possamos cuidar melhor da nossa vida, usando esses escritos para melhorar a nossa vida e, através do exemplo, e não da crítica e do julgamento, ajudar outras pessoas a também melhorarem suas vidas num encontro pessoal contigo. Graças a Deus pela nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada, e que nós possamos continuar a ter prazer, Senhor, em estudar e absorver toda a bênção da tua mensagem através da Bíblia. E muito obrigado por este comentário inspirado que facilita a nossa compreensão da palavra, os escritos de Ellen White. Assim, querido Deus, hoje renovamos nosso compromisso contigo através exclusivamente da bênção da tua palavra, orando pela tua breve volta, desejosos de melhorar nossa vida através da Bíblia. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos
Amém e graças a Deus. Ah, louvado seja o Senhor. Que temas, meus queridos, como o tema do Evangelho é inesgotável. Sinceramente, eu não vejo como esgotar tudo isso com vocês. Eu me empolgo, sabe? E quando eu olho o reloginho aqui, eu fico agoniado, porque a gente tem muito para crescer, muito para crescer. Por favor, deixem Deus ser Deus. Tenham prazer na leitura da palavra, tenham prazer em pesquisar, crescer e melhorar suas vidas, para que possamos ajudar a vida do nosso próximo também. Quarta-feira que vem, 19h30, eu espero todos vocês. E aqueles que ainda não participam, Família Primeiro Encontro, 6 horas da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7 horas da manhã no Brasil. Você pode também participar conosco nesse mesmo link, no Facebook ou no Zoom. Deus abençoe a todos e lembrem-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite.